Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o vídeo desta semana, em que eu trago um texto bíblico, um versículo, uma perícope e faço a explicação. Tento aí descomplicar o texto para que a gente possa ter o entendimento da Bíblia Sagrada, né, das Sagradas Letras. Vamos nessa? Vamos para o vídeo desta semana? Pois bem, o versículo, né, o texto bíblico desta semana, deste vídeo, se encontra lá na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Roma, lá no capítulo 7, no versículo 24. Veja o que diz: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? O que significa isso? São duas frases que este versículo tem, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? A primeira frase, desventurado homem que sou. A segunda frase, quem me livrará do corpo desta morte? Então a gente vai separar em dois blocos, trazer a primeira explicação da primeira frase e a segunda explicação dentro da segunda frase. Lembrando que quando nós pegamos um versículo para explicar, não significa que eu estou tirando esse versículo e fazendo a explicação dele somente sem ter pensado em todo o contexto que envolve esse versículo. Né? Todo o contexto já foi pensado, todo o contexto já foi lido, né? Todo o contexto já foi analisado, e o que vai ser explicado aqui, somente nesse versículo, é à luz do contexto. As duas frases serão explicadas à luz do contexto de toda a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, de todo o Novo Testamento, de toda a Bíblia Sagrada, tá? Antigo e Novo Testamentos, tá bem? Então não é apenas tirando o versículo e fazendo uma explicação aleatória dele, negativo, tá? O contexto já foi analisado, tá? Então o que significa? Primeiro é desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa afirmação, né, desventurado homem que sou, isso significa miserável homem que sou, também é uma tradução que é precisa. Maldito homem que sou, né, desgraçado homem que sou. Então, todas essas são informações, ou melhor, traduções possíveis para essa primeira frase que o apóstolo Paulo usa. E por que ele usa isso? Porque ele olha para a santidade de Deus e quando percebe a santidade de Deus, se vê na condição de um desgraçado, na condição de um maldito, porque dada a perfeição da santidade de Deus, não há quem se compare a ele. E olhando para nós na condição de pecador, a gente percebe então que somos sim desventurados, que somos sim desgraçados, que somos sim malditos, porque a referência é Deus. Né? Deus ele é o padrão de santidade, Deus é o padrão de beleza, Deus é o padrão de bondade, Deus é o padrão de liberdade, Deus é o padrão de verdade. Então, o padrão está em Deus. Então, quando Paulo olha para Deus nessa condição, né, de sendo o padrão perfeitíssimo, né, santíssimo, ele diz, olha, desventurado homem que sou, que maldito que eu sou, que desgraçado que eu sou, né, que pobríssimo que eu sou. Né? Então, é isso que o apóstolo está dizendo nessa primeira frase. E percebe que na carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, ele começa desde o versículo 1 falando da condição dos gentios, falando da condição dos judeus, e ele diz que ambos estão debaixo da mesma lei e que todos eles pecaram e que todos eles são dignos de receber o salário, que é a morte, né, que é o salário do pecado. Então perceba que, perdão, perceba que o apóstolo ele está falando exatamente sobre essa condição da raça humana. E quando ele olha para essa condição comparada com o perfeitíssimo que é Deus, não resta a ele chegar a outra conclusão, senão essa de que, olha, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, eu sou um completo digno de pena, ou nem de pena. Enfim, o apóstolo está dizendo exatamente isso. Ele enxerga as condições de Deus, ele enxerga a santidade de Deus, e aí ele percebe a condição que ele se encontra. Tá bem? É importante ressaltar nessa carta também que existe algumas interpretações em relação a esse eu que Paulo usa ali no capítulo 7. Uns vão dizer que é ele mesmo, né, falando dele. Outros vão dizer que é o homem não regenerado. Então tem essas duas perspectivas de interpretação. Né? Mas o que a gente percebe de fato e direito é que o homem ele não consegue, olhando para o padrão que é Deus, mesmo ele estando regenerado, ou cumprir as exigências que Deus faz em relação a ele. E se não fosse por meio de Cristo, o homem continuaria desvanecido, continuaria desventurado, melhor dizendo, continuaria maldito. Né? Então existem essas duas
perspectivas ali. Boa parte delas, boa parte de teólogos acreditam nessa segunda possibilidade, que está falando de um homem não regenerado, né? Mas o homem regenerado, ele também não consegue seguir, andar segundo a vontade de Deus. Ele também vai desobedecer a Deus. E ele obedece a Deus somente por meio de Cristo. E quando ele desobedece a Deus, o Espírito Santo toca nele para que ele peça perdão e então ele possa se reconciliar com Deus, voltar-se a Deus por meio de Cristo. O homem regenerado também não consegue por si mesmo andar segundo a vontade de Deus. Então perceba que não é tão simples assim você separar, não, aqui é o regenerado, aqui é não regenerado. Porque Paulo está falando da condição que é o homem em relação a Deus, né? Então você pode até mesclar e trazer uma terceira posição em relação a essas condições aqui. Mas enfim, isso aí é para a próxima discussão, tá bem? Então essa é a primeira parte deste versículo, né? Primeira parte que diz, desventurado homem que sou. Então ele tem o padrão que é Deus, perdão, o padrão que é Deus, e quando olha para ele, ele percebe, olha, eu sou um desventurado, eu sou um maldito, eu sou um desgraçado, né? Eu não tenho como cumprir aquilo que Deus exige de mim. E por não poder cumprir aquilo que Deus exige de mim, eu estou nessa condição, então, de desgraçado, de desventurado, né? Então é isso que o apóstolo aqui está nos dizendo. E na segunda frase ele diz, olha, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, se o homem está na condição de maldito, se ele está na condição de desventurado, na condição de desgraçado, o que resta a ele senão a morte? E aí ele pergunta, quem me livrará dessa condição, né, que eu estou? E o que é isso? Quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está pensando aqui? Né? Então é importante nós... Perdão, estou meio gripado, tá? Então é importante nós entendermos que Paulo ele está imerso dentro de um contexto histórico, onde muitas coisas aconteciam, comportamentos étnicos ali aconteciam. Então, era muito comum de que quando um assassino ele era pego, né, pela justiça, e isso é de uma tribo ali perto de Tarso, né, segundo uma tradição, quando o assassino era pego, a vítima a qual aquele assassino matou era pega e amarrada nele, né, amarrada nele. E o que acontecia? A vítima que estava ali morta ia então apodrecendo, amarrada àquele que a assassinou, e, portanto, ele seria infectado pelos vermes, né, pela decomposição do corpo da vítima. Então ele chegaria à morte, seria uma morte ali lenta e, de certa forma, uma morte sob tortura, né? Uma morte bem ali dolorosa. Então era dessa forma, é nisso que Paulo está pensando quando ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha, eu sou digno de morrer. Por quê? Porque eu não consigo cumprir a lei de Deus. Eu não consigo cumprir a lei de Deus, então eu sou digno de morte. Do que me livrará do corpo dessa morte? Então eu estou morrendo lentamente. Traz a ideia também dessa raça que está se degenerando, né? Está em decomposição, está apodrecendo, né? Essa é a ideia bíblica para o mundo que nós temos hoje. A ideia da mentalidade demoníaca, né? A ideia de que o mundo já é do maligno, ele está em decomposição, ele está apodrecendo. E quando Jesus fala, eu sou o sal da terra, ele está dizendo, olha, o sal ele tarda aquilo que tem de apodrecer. Então é isso que está acontecendo aqui. Paulo está pensando nessa cena, de que a vítima é amarrada ao seu assassino para que no processo de decomposição os vermes infectem aquele assassino e aquele assassino tenha uma morte lenta por conta do assassinato que cometeu. Então, quem vai me livrar dessa condição? Não sou capaz de me livrar disso, né? Porque eu sou um miserável pecador. E aí é por isso que ele vai falar em Romanos também da justificação pela fé. Na verdade, ele já começa falando no capítulo 1 da justificação pela fé. Então, somente por meio de Cristo o homem pode ser justificado. Ninguém pode livrar, né? Essa pergunta é retórica, né? Ninguém pode me livrar do corpo dessa morte. Não tenho como me livrar disso, a não ser que Cristo sofra em meu lugar. E aí a gente começa a ter uma ideia de como foi o sofrimento de Cristo, né? Começa a dar uma importância na obra de Cristo, né? A gente começa a perceber o que Cristo foi. Significa que Deus deixou de exigir o cumprimento da lei da nossa parte? Não, ele não deixou. Nós apenas percebemos que agora existe um Cristo, um representante que as cumpriu em nosso lugar. E que agora nós, nesse processo chamado de santificação, que antecede a glorificação, nós precisamos então amar a lei de Deus, meditar na lei de Deus e andar segundo a vontade de Deus. Então, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Significa que eu estou morrendo lentamente, degenerado, sem a salvação. Por isso que alguns entendem que aqui está falando de um homem não regenerado.
né? Mas ao mesmo tempo a gente olha que o homem que é regenerado, ele também vai continuar desobedecendo a Deus se ele não se apegar a Cristo. Então não é fácil você distinguir uma coisa ali da outra, tá bem? Então, o que significa esta segunda parte do versículo? Quem me livrará do corpo desta morte? É exatamente isso. É quem vai me livrar daquilo que eu mereço. Eu mereço a maldição, eu mereço a condenação, mas quem vai me livrar disso? Eu já estou no processo de decomposição. Já existe um corpo que está morto, está amarrado em mim, e eu estou sendo contaminado por esse corpo, e eu vou morrer tal como ele. E quem poderá me livrar do corpo desta morte? Somente Cristo é capaz de nos livrar do corpo dessa morte. Então a ideia aqui dos capítulos 6 até 8, acho que Paulo está falando ali do processo de santificação, né? Ele está falando ali de como o homem ser santo diante de Deus, que é aquele processo que antecede a glorificação na segunda vinda de Cristo, tá bem? Então esse foi o nosso vídeo desta semana do quadro Descomplicando o Texto. Espero que ele tenha ficado claro. Se não ficou, se você concorda com a minha explicação ou se você discorda da minha explicação, você pode escrever aí nos comentários, não tem problema nenhum. É saudável, é salutar a divergência para que a gente possa buscar a verdade, tendo sempre como objetivo buscar a verdade, jamais e jamais querer ganhar um debate, mostrar que sabe mais ou que sabe menos, né? Mas sim provocar uma busca pela verdade, tá bem? E se você gostou, curte, comenta, compartilha, torna esse vídeo aqui relevante para que ele possa chegar aí a outras pessoas, tá bem? E se você deseja contribuir ainda no crescimento deste canal, você pode se tornar membro, né? Ao tornar-se membro por apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda no crescimento desse canal e ainda tem acesso a conteúdo exclusivo para membro, né? Como, por exemplo, a gente já tem um curso lá de introdução à interpretação bíblica, já tem um curso lá descomplicando ou explicando as heresias. Faltam ainda 3 aulas para a gente poder finalizar esse curso. Nós entramos agora na parte dos 4 grandes concílios da igreja. Já falei sobre o concílio de Nicéia, né? Agora a gente já estou trabalhando no vídeo, no próximo concílio, que é o de Calcedônia, para a gente poder tratar dessas grandes heresias sobre a pessoa de Cristo ao longo da história da igreja. E aí você vai contribuir com o crescimento desse canal também. Então curte, comenta, compartilha. Vou deixar o link também na descrição desse vídeo de um e-book que eu escrevi, Educação Cristã. Aqui tem só uma versão impressa, mas ele só tem na versão digital, e-book, tá bem? Educação Cristã, um breve ensaio teológico sobre o verdadeiro sentido do tema, tá? Então eu faço ali uma breve exposição, o que de fato é educação, não é o ensino religioso, não é o ensino do cristianismo em si, tá? Não é o ensino do cristianismo em si, no que tange aí a educação, mas é sim uma compreensão correta do que é educação, tá bem? Então curte, comenta, compartilha e que Deus possa abençoar você e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser, porque se ele não quiser, certamente não acontecerá.